Seja bem-vindo a essa aula e aqui a gente vai falar sobre como ativar a performance da sua equipe. Só que antes disso, antes da gente começar, a gente realmente quer entender, né, Tabita? Você fez as atividades, você realmente refletiu sobre você começou a se olhar no espelho, começou a observar a sua equipe, começou a identificar os traços ali. Como foi isso para você? Porque aqui a gente já vai direto para a prática, né? Então, é importante você ter esse raio-x da sua equipe, porque vai ficar muito mais fácil de você falar, agora eu já entendi isso que vocês estão me explicando. Porque senão você vai ter só um acúmulo de conhecimento e não vai ter a prática e os benefícios disso. Se bem que o nosso conteúdo é muito legal porque, já entendi o formato, já comecei a bater o olho. É um negócio que você não vai conseguir mais desver, né? Não tem Exatamente. mais o desver. Não tem nem como não colocar em prática, né? Não tem como. Agora você foi amaldiçoado com o conhecimento de olhar para o corpo das pessoas e saber como elas funcionam. Então, deixa eu te contar aqui qual é a expectativa com essa aula que você deve ter. E é muito legal essa aula porque você vai entender como que você vai realmente adequar a composição da sua equipe, né? E outra coisa é realmente trabalhar naqueles pontos, os desafios da relação de líder e liderado, né? E até mesmo as relações que você tem com os seus pares. Você vai começar a perceber como que mudar isso, como influenciar isso de uma maneira positiva. Porque, né, somos pessoas e onde tem pessoas tem conflitos. E aí a gente vê até alguns líderes assim, e aí como que tá? Não, mano, envolveu pessoa, deu problema. E aí às vezes por que dá tanto problema? Porque tá faltando esse ajuste. Então você tá tendo a oportunidade de já fazer isso desde agora. E nisso você vai entender como criar os processos, colocar as pessoas em pontos chaves do seu processo, né, do seu time, da sua equipe, e também identificar quais são os melhores ambientes de trabalho para que o negócio saia, né? Para que não haja procrastinação e para que todo mundo também fique feliz, né? Não vai dar para agradar todo mundo, realmente vai ter um oral que vai ter que fazer uma coisinha que não gosta, o rígido também, isso é natural, tá? Sim. Mas a maioria das atividades ele vai curtir fazer porque ele faz bem, ele está ganhando para aquilo e ele se realiza fazendo, porque faz parte da natureza dele, do recurso e do potencial dele. Uma coisa é ter algumas atividades que eu preciso de um esforço para desempenhar, até mesmo porque a gente não é 100% de um traço. Então tá tudo certo. Outra coisa é eu estar em um ambiente que é hostil para o meu funcionamento, que eu não consigo me adequar ali, então são coisas diferentes. E aí eu fico pensando, Paulo, disso que você falou, né, dos relacionamentos, de conhecer seus pares e colocar isso em prática. Se a gente soubesse disso, quando a gente começou a empreender, a trabalhar, a liderar, quando a gente casou, teve os nossos filhos, né? Então, que diferença isso faz? E aí, como você disse, não tem como mais desver. E aqui você já vai ter a oportunidade de colocar a sua equipe e você mesmo em alta performance. E aí você fica, nossa, imagina onde eu estaria se eu tivesse esse conhecimento desde antes. Mas agora é a oportunidade de você colocar e, como a gente colocou para você no exercício, lá no início, de pensar qual é o impacto financeiro de tudo isso. Porque afinal, se a gente empreende, a gente quer ganhar. Então, qual é o impacto financeiro de tudo isso? Tem os impactos emocionais, de performance e o impacto financeiro, né? E quando você entende esse ambiente favorável, desfavorável, o que estimula esse traço, o que não estimula, cara, você quase faz um plano de negócios, né? Um plano de cargos e salários na reorganização da sua empresa, porque agora ela tem forma, você consegue ver aquilo e tomar a decisão assertiva. E tudo flui, né? Porque nos projetos você envolve as pessoas corretas, né? As pessoas certas ali para cada atividade. E você também consegue criar planos para desenvolver, preparar o seu time, adequá-los a uma progressão realmente com o crescimento da empresa, com o crescimento da responsabilidade, com o crescimento também financeiro, enfim. Você começa a encaixar cada pecinha no seu lugar, né? E aí é onde você vê esse slide, né? Cada formato, né? Cada uma dessas pecinhas vai ter o seu encaixe. E o que muito acontece dentro do ambiente corporativo é que as pessoas vão perdendo sonhos e vão enterrando talentos porque a gente está tentando encaixar um retangular numa peça de redondo. E aí a pessoa, não, tem que... Aí acaba sendo forçado naquelas expectativas, regras, que ele sempre foi forçado a ser quem ele não é, né? E é isso que a gente vê muito dessa interação. E o interessante de trazer esse conteúdo para você é que isso pare de acontecer, porque você começa a ter percepção
de realmente aproveitar a PC retangular num buraquinho ali de chave de retângulo, né? E uma pecinha redonda numa função que ela encaixa bem. E deixar de forçar as pessoas a funcionarem de um jeito que elas não vão funcionar. Aliás, elas vão ser medíocres num outro funcionamento. Exato. Não vão ser geniais, né? Não, nada genial. E aí você vai ver que você vai começar a fazer, mesmo que seja um movimento mental disso, que é, tá, eu preciso de uma pessoa, vamos aqui para o básico, que entenda de Excel, que fale inglês, que entenda sobre a experiência do cliente, e aí lá embaixo você vai colocar então, e que essa pessoa seja psicopata, com masoquista, o que você vai precisar, né? Aqui dentro a gente faz isso, então quando a gente vai falar, tá, precisamos de uma pessoa, a primeira pergunta é, de qual traço? E aí você vai ver que você vai começar a fazer esse movimento mental e talvez depois você até coloque isso realmente quando você for fazer contratações, porque você vai entender que as capacidades, a experiência, o conteúdo, é possível aprender. A forma de funcionar, ela foi mielinizada, você não muda. Isso a gente não falou lá na outra aula, mas é importante você saber. Essa mielinização, esse formato do corpo e essa maneira da mente funcionar não vai mudar. O que muda é se você está vivendo na dor ou no recurso dos seus traços, mas o jeito de você funcionar é aquele, certo? E é certo mesmo, porque aí existem aqueles dois elementos, né, que realmente vão afetar a performance da sua equipe. Sim. Que o primeiro elemento é a dependência emocional e o segundo que é a ambição. E cada um desses traços vão ter uma tendência aí, vai ter uma característica envolvendo esses dois elementos. Lembra que na aula anterior a gente falou que o rígido, né, a questão da relação com a mãe ou com o pai, aquilo que foi formado, pode influenciar no trabalho? Então, vai entrar exatamente aqui. O quanto essa pessoa, pelos traços que ela tem, ela vai criar uma dependência emocional de você para suprir uma necessidade de um relacionamento de lá de trás. E da mesma forma, a ambição. O quanto ela foi formada, né? O sistema dela mielinizou, a mente dela foi projetada para ter aquela ambição, ou ela não consegue ter uma ambição, precisa ficar provocando aquela ambição. Então a gente vai entender agora exatamente como cada um desses traços mostra isso, mostra esses dois elementos que afetam diretamente a performance. Porque, imagina, se eu tenho uma pessoa na minha equipe que não tem ambição, como que eu faço? Arrasto a pessoa, né? Laça ela e leva embora. Não, vai na força do ódio, não dá, não dá. E como que eu faço com um funcionário que é extremamente apegado à minha validação, eu tenho que estar sempre aprovando, ele quer sempre a minha opinião, ele quer ali de uma forma... Não se desenvolve, ele está meio que como se fosse uma criança. Não, pai, me ajuda. E aí, como realmente trabalhar nesses casos e realmente desenvolver a equipe? Então a gente vai mostrar aqui graficamente e vai ficar muito tranquilo, muito fácil de você entender e a gente vai explicar traço a traço. E isso aí que você falou, né, da pessoa ter a dependência e falar, nossa, me dá aqui um reconhecimento, me ajuda, pega na minha mão, isso é bem interessante porque a nossa proposta aqui é trazer para você, tá, o Corpo Explica, equipes para negócio de alta performance. Quando você entende como a pessoa funciona, se ela tem dependência emocional ou não que você precisa fazer, você para de tomar micro decisões ao longo do seu dia como líder e pode realmente focar naquilo que é importante, aquilo que vai te levar para um outro patamar, que vai te levar para aquilo que você realmente sonhou para o seu negócio e para a sua vida. Senão você perde tempo o quê? Cuidando das necessidades das pessoas, cuidando das micro decisões que se elas estiverem no ambiente certo, na pecinha certa, e se você entender se ela tem dependência emocional ou ambição, você sabe exatamente, tá, aqui eu dou estímulo, aqui eu solto, aqui eu largo, entendeu? Para que você consiga focar naquilo que realmente importa. E é interessante isso porque eu lembro que eu fiz um atendimento de uma pessoa, ela empresária, tinha uma rede de lojas e ela tratava, era uma mãezona para os funcionários. Né? Já sei que não sobrava dinheiro. Não, nenhum. Então, por quê? Porque ela tinha aquilo, ela tinha o traço de oral, e aí então ela queria acolher e pegava as dores do funcionário para ela, tinha um masoquista ali, assumia uma responsabilidade que não era dela. Então, olha só que interessante você começar a ter essa percepção, porque isso interfere diretamente na forma como você
lida com as diferenças da sua equipe, né? Como que você vai realmente lidar. Por exemplo, você não vai ter um time 100% esquizoide ou 100% oral. Ele vai ter ali as combinações, ele vai ter os atritos entre eles ali que você vai precisar mediar e resolver, certo? E outra coisa, você vai também descobrir como isso interfere na forma como você provoca os estímulos de cada um e entre eles, né, como uma equipe, como eles realmente têm que performar em conjunto. E além disso, como que você vai gerar autonomia? Para um, é como a Tabita colocou aqui, você vai soltar mais, ele já está mais pronto, ele já quer isso, ele já quer essa independência, né? Na verdade, ele está quase falando, né? Me solta, deixa eu ir. Me solta, quando que eu vou poder começar a fazer as minhas coisas aqui dentro? E aí você vai entender, olha, então eu preciso de um time que naturalmente ele tem uma ambição maior, que eu não preciso provocar mais tanto essa ambição, que ele não vai ter uma necessidade, uma dependência emocional maior comigo. Então você vai entender a composição do time. Não que você use isso para julgar os traços, então eu tenho que eliminar os traços que têm dependência emocional e que não têm ambição. Não, porque eles são importantes. Você entendeu aqui o funcionamento de cada um deles, certo? O que eu estou querendo dizer é, se você tem esses traços e ele é importante para executar aquelas tarefas, você vai entender, opa, esse aqui eu preciso ter um estímulo diferente, ter um formato de acompanhá-lo diferente de outros tipos de funcionamento, de outros corpos, né, de outras mentes, né? Exatamente. E quando você cruza o funcionamento do traço e percebe se ele tem independência emocional ou não, você sabe, inclusive, que talvez sim você precise acolher esse traço, mas você também tem que dar estímulos para que ele também se acolha. E aí, quando você entende se ele tem independência emocional ou não, fica mais fácil você dizer não. Fica mais fácil você colocar os limites e aí você consegue liderar melhor a sua equipe e você consegue, inclusive, por exemplo, digamos que você é o diretor, existem outros líderes ali. Você sabe, não, essa equipe, se ela tem muito oral, talvez eu precise de uma pessoa que acolha, mas também que seja firme. Vamos lá, galera, vamos correr e tal. Então, você consegue, inclusive, entender quem são os líderes que você precisa formar para dar conta daquela equipe que tem aquele formato de corpo. Então, se você está lidando, por exemplo, com uma equipe que é formada por pessoas que têm independência emocional, e se você coloca um líder que também tem independência emocional, mano, vai virar tipo, né? Eles vão querer ficar no ninho o tempo todo. Então, não, pera, eu preciso equilibrar isso com traços que tenham um pouco mais de ambição. Eu preciso equilibrar isso com traços que vão buscar um pouco mais de autonomia. Porque aí eu tenho uma equipe mais distribuída, mais equilibrada, e aí a equipe começa a ficar autônoma. Mesmo que eu tenha traços que não busquem tanto autonomia, a combinação disso aqui vai me levar para um lugar em que eles são autônomos, eles decidem, eles bancam as decisões. Ah, não, eu banquei a decisão, mas agora eu preciso de um chocolate. Agora mesmo eu volto e tenho um próximo sonho. E aí vai entendendo esses ajustes. E é interessante isso, né? Porque, às vezes, a pessoa só precisa de um descanso, né? Exato. A gente estava conversando isso esses dias, né? Sim. O traço, ele está cansado, a pessoa realmente está cansada, ela está exausta pela quantidade de trabalho, de esforço, de ficar realmente fazendo várias outras tarefas que talvez ela não funcionaria muito bem, e ela realmente só precisa um tempo para ela descansar, experimentar outras coisas, alimentar os outros traços que ela tem, porque também é importante para ela conseguir se desempenhar. Exato. Muito né? bom. Então vamos olhar aqui, ó. Existem esses dois gráficos que a gente vai mostrar, né? Um do lado esquerdo aqui você vai ver é de dependência emocional, onde para cima você vai ter uma tendência à dependência emocional baixa, o que é bom, certo? E uma tendência de dependência emocional alta na parte de baixo, o que é ruim, né? E do lado direito você tem o gráfico da ambição, em que acima você tem a ambição nata daquele traço, é natural, já está ali, né? E embaixo você tem a ambição de traços que você precisa provocar ela para ele realmente conseguir ter aquela ambição, correr atrás daqueles sonhos, correr atrás daqueles objetivos. E começando, o esquizoide, ele já é um traço que não tem tanta dependência emocional, mas ele tem uma baixa ambição,
Ele não tem essa dependência emocional porque ele é um traço mais racional. Então, ele vive no mundo das ideias. Se ele não quer nem ter contato, por que ele vai se vincular emocionalmente com alguém? Quer seja com o pai, com a mãe, quer seja com um líder. Então, ele não vai ter esse comportamento. E também a ambição, essa ambição vai ser baixa porque, cara, ele não quer nem existir. Quem dirá ter ambição para sonhar, para poder querer algo além? Não queria nem ter vindo para cá. Então, não queria nem ter existido. Então, essa combinação vai deixar ele ali mais distante, né? Então, você vai ter que puxar ele mais ali para o seu lado se você quiser construir ali um vínculo maior. E essa ambição vai ter que ser provocada. E como que você faz isso, né? A gente faz o quê? Estimulando essa criatividade dele. Estimulando, entrando no mundo das ideias. Me conta aí quais são as suas ideias. Deixa eu entender o que você está estudando, o que você está aprendendo, compartilha aí. E você mesmo puxar a conversa, olha, eu estou vendo um negócio aqui assim, assim, assado. Deixa ele entrar nessa vibe porque ele vai gostar de debater esses conceitos, de filosofar, de... construções lógicas, né? Exatamente. Ele vai querer entender o porquê das coisas ali, construir raciocínio, entender a ligação dos fatos. Então, e com isso também, se você estimula o aprendizado dele para coisas novas, isso é fantástico, porque ele sente que ele tem liberdade, ele sente que ele pode existir, ele sente que ele não está aprisionado, rejeitado, né? Rejeitado, ele não está aprisionado a uma caixinha, de uma forma de pensar e agir. Não, ele tem formas, ele pode expandir o conhecimento dele, pode expandir as ideias dele, pode pensar de forma diferente, fora da caixa. E o mais importante, né? Ouvir as ideias dele. Exato. E outra forma incrível de estimular, que vai fazer assim um gás nesse esquizoide, é você provocar ele a construir nesse mundo real o mundo que existe dentro da cabeça dele. Então, no mundo da cabeça dele existe uma caixinha de Pandora, que ele te conta uma parte, mas ainda tem muito mais coisas acontecendo ali. E hoje, para ele, né, é mais confortável estar naquele mundo, no mundo das ideias. Mas não, espera. E se o mundo da sua cabeça fosse real? Se você pudesse viver de fato todas as ideias loucas, malucas, incríveis que tem na sua cabeça. Opa, agora eu tenho motivo para ir além. E aí, além do que o Paulo trouxe, esse é um estímulo assim, que vai fazer total diferença quando você quer provocar, quando você quer cuidar ali da ambição do esquizoide. E o ambiente favorável, como que a gente constrói esse ambiente que seja favorável para ele, que estimule essa ambição dele, que estimule as ideias, que estimule esse recurso e potencial dele e que também dá margem, dá autonomia para essa baixa dependência emocional. É quando, entenda, ele não precisa de muito contato, né? Ele não precisa daquela ligação toda hora, e aí, o que você está fazendo, como está sendo? Não, cara, esse nível de cobrança, ele quer espaço, ele quer tempo. Ele pode procrastinar, mas se você der essa liberdade para ele, você vai ver as ideias geniais que vão sair dali, né? Então, ele precisa ter espaço para ele expressar essa opinião, né? Essa ideia e comunicar o que ele tem, mas principalmente ele quer validar isso no particular primeiro, antes de se expor no grupo, né? Na equipe. Principalmente que ele precisa saber se aquilo vai ser rejeitado, se aquilo vai ser validado, como que tá, em que pé vai estar aquela ideia dele, né? E depois disso, ele gosta de realmente ter o canto só dele, o cantinho dele, a salinha dele, o espacinho dele ali onde ninguém vai chegar, vai ficar incomodando. É o espaço onde ele vai mergulhar no mundo dele, nos pensamentos dele, nos conhecimentos dele, para realmente conseguir criar o que ele precisa criar, né? E a gente falou na aula anterior sobre as funções, em que lugares ele desempenha bem, o esquizoide, mas eu queria até trazer alguma reflexão aqui, que é, quando eu tenho esse esquizoide e algum outro traço combinado, isso vai se expressar de outra forma. Sim. Por exemplo, eu tenho esse e o rígido, e eu percebo muito que eu consigo olhar lá para frente, eu consigo construir como vai ser uma determinada ação antes de fazer. E ao mesmo tempo, quando eu estou executando, eu consigo ter ideias de melhoria. Então, isso é muito legal, como se expressa essa combinação das ideias e das ações do jeito de pensar.
E é interessante isso que você falou, de ter o espaço de compartilhar primeiro no reservado. Por quê? Como ele tem o medo de ser rejeitado, é interessante que ele tenha um espaço de confiança e aí ele valide essa ideia. Nossa, show, vamos colocar para jogo. E aí sim ele fala, não, então tá, não me rejeitaram. Porque rejeitar a ideia, entendam a dor dos traços. Para você que não é esquizoide, por exemplo, se você não for, rejeitar uma ideia é só rejeitar uma ideia. Para o esquizoide, você está rejeitando ele, não a ideia, porque ele é cheio de ideias. Então, é extremamente importante você preservar isso para, deixa eu contar para uma pessoa de confiança que vai aceitar as minhas ideias e depois eu coloco para o grupo. E isso é extremamente importante, eu quis fazer esse reforço para você entender que se você não for esquizoide, fala, nossa, mas por que ele tem que contar sempre as ideias para alguém de confiança? Por isso, porque passa pela dor básica do traço dele. E um ponto interessante aqui é, você teve a ideia, então agora você é o responsável pela gestão dessa ideia, execução dessa ideia, o projeto dessa ideia, a coordenação dessa ideia. Não, ele já quer ir para a próxima. Exato. Ele já quer ir para a próxima ideia, ele não quer executar, opa, tô aqui, ó, deixa eu te explicar como que é e pronto, agora você se vira, deixa eu pensar na outra coisa. Exatamente. E aí quando a gente está falando de composição de equipe, isso é muito importante, porque você fala, beleza, então tem uma equipe que traz o input, a outra equipe que transforma, outra equipe que entrega. E aí você sabe exatamente definir papéis. Já viu que principalmente quando você está num negócio novo, fica difícil definir quem faz o quê? Se você começar pelos traços, você já está ganhando. Não, esse aqui é o cara da ideia, o próximo é o cara da execução. E aí quem vai executar? Aqueles que têm mais perninhas, os que têm mais força, né? Como a gente viu, masoquistas e rígidos vão ser os melhores para executar ideias. E como o Paulo disse, ele já, tipo assim, o pensar já foi a entrega dele. Então, beleza, gente, já bate ponto. Agora, qual é a próxima etapa? Qual é o próximo projeto? Para o rígido, o próximo projeto, depois que ele deu check em tudo, finalizei, entreguei, executado. O esquizoide, não. A próxima ideia já é o próximo projeto. Né? Exatamente. E olha que interessante, né? E às vezes você fica frustrado porque, poxa, meu time não me dá ideias. Meu time não consegue trazer ideias boas. Entenda, o esquizoide, eu não posso colocar todos eles dentro de uma sala e vamos lá, pessoal, ideias, vamos. Não vai funcionar assim. Você pode colocar, vai pensando aí, deixa no seu pensamento, dorme com a ideia, depois você traz, vai me trazendo suas sugestões. Sem limites, né? Sem limite, sem essas limitações, sem essa pressão aí, a não ser que ele tenha os outros traços. E aí eu sei que pode gerar um pouco de ansiedade quando a gente está falando assim, nossa, mas então vai virar uma mamata, né? Ninguém mais vai fazer nada nessa empresa. Eu sei que pode gerar essa ansiedade aí, você enquanto líder, enquanto dono do negócio, que quer resultado. A questão é, a gente está falando aqui, dando para você o exemplo, quando a gente pensa em 100% do traço. Então, se essa pessoa fosse 100%, como o Paulo mesmo disse, deu o exemplo dele aqui, ele não é 100% esquizoide, mas parte dele é. Então, ele precisa entender, uma parte minha muito importante vai querer ter essas novas ideias, a outra parte pode executar. Mas ele não pode ficar só em um ponto e só em outro, porque senão ele vai ficar desgastado. E aí, quando você olha para a sua equipe, beleza, esse traço, se ele fosse 100%, ele teria essa necessidade, você já começa a abrir espaço para que essa pessoa com esse traço desenvolva o seu potencial máximo. Então, essa percepção que a gente quer trazer para você de começar a abrir espaço, porque assim você vai atingir aquele resultado que você está esperando. Entendeu? Entendeu como que funciona aqui no esquizoide, a ambição e a dependência emocional? Então, já começa a perceber como você vai ajustar aí o seu jeito de estimular essa tua equipe que tem mais desse traço que é mais magrinho, né? Alongado, pontudinho com quinas. E a gente vai para o próximo traço aqui, que é o oral. O oral, ele é um traço que tem uma tendência alta à dependência emocional, né? E uma ambição, né, que precisa ser provocada, porque, né, lá atrás ele só queria era um abraço, um acolhimento, amor, carinho. Então, mamar, ter uma necessidade pequena, sendo realmente... Uma necessidade básica. Básica, né? Exato, desculpa. Uma necessidade básica ali sendo realmente atendida. Então, como que funciona o oral?
Então, nessa questão da dependência emocional alta, ele vai ficar muito mais nessa situação, né, de quase sugar as pessoas que estão em volta, se ele não tiver suprido de si mesmo. Então, o oral, ele é pura sensação, ele precisa ter estímulos sensoriais o tempo todo. E aí, se ele não tem isso, se ele não está suprido, ele vai querer o quê? Quase agarrar em alguém para, nossa, supra esse buraco que eu tenho no peito. E aí, o que ele pode fazer? Essa dependência emocional, estar envolvido com pai e mãe, ou o pai e mãe mais um marido. E aí, se ele encontra em você um porto seguro para chorar, você fala, oi, então um problema? Não, então deixa eu te contar. E aí fica nessa. Então, o que a gente tem que entender, né? Bom, agora mesmo a gente fala do estímulo. Então, é entender que ele tem essa necessidade. E a ambição baixa, como o Paulo falou, porque ele só queria a necessidade básica. Então, como que a gente vai provocar tudo isso? É justamente colocando ele para sentir. Olha como a vida pode ser incrível se você sente todos esses sabores. Olha que outras sensações você tem para explorar. Olha que outros lugares você pode visitar. Olha que outros momentos legais você pode curtir. Sabores, restaurantes. Então, o oral, ele começou a experimentar. Nossa, eu só conhecia o restaurante lá perto da minha casa. Não, agora eu já conheço o do 100, agora mesmo ele quer ir em Paris. Entendeu? Então, é a partir disso. Então, eu experimentei. Ele vai ficar suprido. A necessidade emocional dele, a dependência vai diminuir. No sentido do que entendam, ele tem uma tendência a ser alta, mas se ele tiver suprido de si mesmo, ele consegue lidar com isso. Então, ele vai querer, por exemplo, mais contato e mais atenção do que o esquizoide? Com certeza, mas ele não vai precisar disso para sobreviver. E aí, se ele já chegou no nível de eu quero ir para Paris experimentar novas comidas, cara, aí essa pessoa voa. Tipo, não, me dá aí qual que é o próximo nível, qual é a próxima coisa, qual é a próxima meta, porque eu quero ir para Paris. Porque ele tem aquele sentimento de alegria, aquela vibração, Exato. Ele vai trazer aquela leveza, vamos pro próximo, ele vai ver o lado bom das coisas, Exato. Vai compartilhar com o time, com a equipe, vai contagiar todo mundo com aquela emoção gostosa, boa de viver, que é bacana estar ali, que é bacana realizar aqueles projetos, estar envolvido nessa empresa, com aquele time, com esse líder, enfim. Ele vai... Cara, que incrível, é isso, né? Essa vibração. Me fez lembrar de uma reunião que a gente estava uma vez. Uma pessoa tinha acabado de chegar na empresa e ele veio trazer a ideia de um projeto. Eu fiquei tão animada. Eu falei, nossa, que incrível! E ele de trás mais eu falou, baixa a bola aí, oral. Eu falei, dá espaço para me orar, dá licença. Então, é isso que o Paulo falou, vem com essa vibração, com essa energia lá no alto, porque eu tô pura sensação. Então, lembra que o oral sente tudo? Ele sente tudo das coisas boas e ruins, e sempre numa intensidade. Né? Se a gente tivesse definido o oral, seria a questão da intensidade. Então, tá, beleza, eu não tenho uma ambição nata, porque eu só quero comer, viver e sobreviver. Não, pera, quer dizer que eu posso ter essas sensações e mais, já provocou a ambição desse oral. Então, peraí que agora eu vou fazer o barulho, vou fazer acontecer. E como que a gente cria um ambiente favorável para esse oral, né? Então, a gente precisa dar espaço, né, dar liberdade para ele poder descansar entre uma atividade e outra, entre um projeto e outro, e realmente conseguir curtir esse lado bom da vida, porque ele já conquistou, ele já fez o esforço dele. Lembra, ele não tem as perninhas, né? O momento de desenvolvimento do oral era na cervical, então ele é muito bom na comunicação, na expressão, mas ele não tem aquela agilidade, ele quer realmente dar uma encostadinha, curtir aquilo que ele conquistou e realizou, para daí dar os próximos passos, né? Então, principalmente se envolver na interação social. Então, ele vai querer estar com outras pessoas. Ele pode executar atividades separado, desde que nesse intervalo entre uma coisa e outra, ele tem aquele tempo lá na cozinha, aquela conversa pelo WhatsApp, ou encontrar com o amigo, tomar um café, enfim. Sim. Ele ter esse tipo de estímulo e interação. E da mesma forma, um ambiente que proporcione para ele conforto, né? E aí, de novo, eu vou cuidar de você aqui enquanto líder, e aí já começa a gerar uma ansiedade, né? Como assim descansar entre cada atividade? Não, é produtividade, é entrega e o prazo. Mas é aqui que eu quero que a sua atenção esteja focada. Se você coloca o oral para ele ficar executando, fazendo, se ele não tem essas pausas, ele não consegue chegar no final do dia. Quem dirá no final de um projeto.
Então é muito mais eficiente para você permitir que ele descanse, que ele faça essas pausas, porque ele volta com essa vibração. Então é como se ele é intenso, aí ele tem essa vibração, mas ele vai usando isso, vai usando isso, vai usando isso. Aí se ele começa a não ter descanso, ele precisa voltar e encher de novo. Lembra que o oral sempre tem um buraco? Então ele gastou tudo aquilo, agora ele precisa encher. E como que ele faz? Com a mente confortável, com a pausa, com o descanso. Então comece a mudar a sua mentalidade em relação a isso, de que o descanso, principalmente para o oral, ele é extremamente produtivo. Porque a hora que ele volta com essa energia que ele já tem naturalmente. E não é um dia, uma férias de uma semana, 15 dias, um mês, não, tá? É a questão de 15 minutos, 20 minutos ali para ele saborear alguma coisa, experimentar alguma coisa, ir para um lugar bonito, ouvir uma música que ele gosta e aí voltar para as atividades. Então, não precisa se apavorar. E se você é oral, você vai perceber, cara, verdade, eu devia colocar na minha rotina aí, porque o que acontece? Por ser comunicativo, você vai acabar, na intensidade, se distraindo com N outras coisas também. Sim. Com uma forma de fugir do trabalho, é que eu estava mal, eu precisar. Não, realmente entenda a necessidade daquele oral naquele momento, né? Não é só comer. Cara, às vezes é realmente uma conversa, às vezes é realmente chorar, porque tem uma necessidade de chorar. E aí, dependendo do outro traço que você tem, você vai chorar você no seu canto, ou você vai chorar em com público. outras pessoas. E aí, essa questão que você falou, da pausa e de entender o que ele precisa, é o momento de se reconectar consigo mesmo. E aí, lembra que a gente falou na outra aula que o oral vai ser a pessoa do feeling, da intuição, não, eu estudei um monte de coisa, mas na hora de decidir é porque eu estou sentindo que tal coisa é que vai dar certo. Se o oral está conectado com ele mesmo, nesses momentos de pausa, nesse ambiente confortável que ele pode sentir, esse feeling é muito mais aguçado, entende? Então, na combinação dos outros traços, eu tenho um traço que é executor ou um traço que é idealista, mas eu também tenho feeling. Aí você dá essa pausa para o oral e ele vem com um monte de soluções baseadas na intuição dele. Então, você só tem a ganhar, enquanto líder e na sua equipe. Vou fazer até um parênteses aqui, que é importante você anotar. Então, se você não está anotando, pega o seu material, começa a anotar isso aqui. Dependendo do traço, né, cada traço vai expressar uma visão sobre o seu negócio, sobre o time, sobre a liderança, de uma forma diferente. Ele tem uma visão diferente da realidade, de acordo com os traços que ele tem, certo? Ele também vai ter uma forma, um senso de urgência diferente, né? Um ritmo, uma velocidade diferente. O esquizoide é uma coisa, o oral é outra coisa. Então, ele vai perceber o ritmo das coisas de uma forma completamente diferente, da sua, inclusive. E tem um outro ponto que ele vai ter critérios de decisão diferentes também. Um vai mais pela razão, o outro vai mais pela intuição, o outro vai combinar um pouco mais dos dois, mas os critérios vão ser diferentes, principalmente dos seus. Então, às vezes, você vai ter um perfil que vai buscar uma agilidade maior, mas o seu time tem uma composição de mais esquizoides ou orais que precisam mais do tempo deles, vão mais no ritmo deles, não tem esse senso de urgência todo. Tem uma visão um pouco diferente, né, da praticidade, do vamos que vamos, porque é o traço, é o retângulo e o redondinho, não dá para encaixar na ampulhetinha ali, né, do rígido. Então, começa a perceber como essas visões se colidem, né, e como elas precisam ser ajustadas na comunicação. Começa a entender o senso de urgência de cada um aí da sua equipe e o seu, e começa a entender o processo de tomada de decisão. Inclusive, é um tema que a gente vai falar na próxima aula. Sim. Quando a gente falar sobre clientes, porque ali é um processo decisivo de comprar, né? Mas começa a olhar para os membros da sua equipe usando esses 3 critérios: visão, tomada de decisão e senso de urgência. Não, mas... Paula, Tabita, mas eu acho que então tem alguma coisa errada, porque tem muito esquizoide, tem muito oral numa empresa, eu preciso de mais agilidade, tem que ser diferente. Então, aí é você começar a pensar, então será que eu contratei as pessoas certas? E é olhar para esse time e ver, será que eles estão alocados e tudo no lugar certo? E é entender, se você realmente precisa de pessoas ágeis, ou você tem que recolocar essas pessoas, ou realmente você precisa trocar a sua equipe. Mas,
primeiro entenda tudo isso que a gente falou. Então, tenha o senso crítico de entender se você está dando um ambiente favorável para esses traços, se você está olhando para a dependência emocional, para a ambição e para o recurso e a dor desses traços. Não, beleza, está tudo certo, eu fiz aqui minha tarefa de casa, mas é porque eu tinha... é que eu gostava das pessoas fofinhas. Mas eu percebi que eu preciso de pessoas mais executoras. Então, traga mais pessoas executoras. E aí que está a inteligência da tomada de decisão na hora que você vai formar a sua equipe, né? Então, só recapitulando um pouquinho aqui, que a gente divagou aqui em várias coisas para você lembrar. Pensando em esquizoide, dependência emocional baixa, ambição provocada. Oral, tendência à dependência emocional alta e ambição também provocada. E o psicopata, como será que ele é? O psicopata, ele já tem uma tendência, né, à dependência emocional baixa e a ambição dele é nata, né? Então, se você provocar ambição ali, aí vai embora. Ele nem precisa, é natural dele, né? É natural do traço, é natural do recurso dele, de sempre estar olhando as oportunidades. Lembra, o que eu vou ganhar em troca? Né? Isso aí é bem claro de ambição, o que eu vou ter, o que eu vou ganhar. Já quero saber o que eu ganho realmente, né? Exato, não é só, não é romance, não, eu quero de verdade o que eu vou ganhar. E é interessante isso, porque se não fica claro para o psicopata o que ele vai ganhar, ele perde a motivação de fazer. Então, tipo, não, pera, eu vou ter todo esse esforço e eu não sei qual é o resultado final, ele ele vai querer buscar uma coisa que ele realmente tem clareza, eu sei o que eu ganho aqui. E aí a dependência emocional baixa, né? Por que acontece assim no psicopata? A gente tem aqui essa combinação de traços que são mais racionais, outros mais emotivos, e o psicopata entra, lembra que a gente falou? Não entenda o psicopata como uma pessoa má só porque ele é prático e não se interessa tanto assim pelos sentimentos. Então, se ele não tem interesse pelos sentimentos, não faz sentido ele ter dependência emocional alta, entende? Então, a dependência dele emocional tende a ser baixa, porque ele sempre quer acordos claros. Ele não quer, digamos assim, falando grosso modo, ele não quer o seu amor. Ele quer saber dos acordos. Então, a relação deu problema, ele vai falar, beleza, próximo. Entende? Então, ele vai ter essa praticidade. Ele quer autonomia, né? Exato, exato. E aí vale entender isso para você enquanto líder, dono do negócio e para sua equipe. Então, se você fica muito ali, e aí, entregou? E aí, o prazo? E aí, não sei o quê? A pessoa não vai querer mais saber. Então, deixa ele fazer, ó, o prazo máximo é esse. Deixa ele tocar, os recursos que você tem é esse. Deixa ele tocar da forma dele. E aí, ele vai ter essa ambição nata. Por quê? O psicopata, ele é a pessoa das conquistas. O psicopata, ele gosta de contar das suas conquistas. Então, ele precisa ter conquistas para poder contar. Ele é o pavão dos traços, sabe? Então, ele é o cara, a pessoa que vai ser galanteador, que vai te envolver ali, vai ter a lábia, sabe? E aí, para chegar nisso, ele precisa ter as conquistas. E é interessante você saber, quando você tem psicopatas na sua equipe, ele precisa ter poder, não precisa ser o poder que você ocupa, mas dentro da área que ele ocupa, ele precisa ter esse poder. Não se sinta ofendido e não se sinta tipo, eu vou perder o meu espaço. Não, se esse cara tem espaço, autonomia e ele tem ali situações no dia a dia em que ele pode crescer a partir dessa ambição, cara, ele vai ficar com você, porque ele sabe que ele está ganhando com você. Entende? Agora, se você fizer o contrário e tentar controlar, não precisa esperar ele amanhã não, que não volta não. Ou ele vai te passar para trás de uma vez. Já que ele tem tantos contatos, né? Exato. Então, é entender isso. E como que você vai estimular isso, né? Você vai estimular a negociação, acordos claros, deixar ele liderar e ter poder sobre a estrutura que ele tem autonomia, realmente gerenciar os recursos que ele tem, deixar ele conectar e articular para ele conseguir ter o resultado dele, né? O que você estipulou para ele. Então, ele precisa ter clareza desses acordos e o que ele realmente está ganhando em troca e qual que é o próximo nível. Se ele fizer isso, o que ele ganha para chegar aqui? Então, aquela questão da meritocracia funciona muito bem aqui. E não fazer nenhuma barganha usando as emoções. Olha, exato. Se você fizer, cara, olha, eu confiava tanto em você. Poxa, você me traiu, cara. E isso aí não faça com um psicopata, porque confiança para ele é algo, é a maior moeda que ele tem. Se ele confia em você, se ele te
te vê como uma inspiração, como um exemplo de líder, você já ganhou um excelente aliado aí dentro da sua equipe para realizar coisas incríveis mesmo. E é melhor você falar para o psicopata que você quer que ele faça porque é importante para você, e isso, do que você falar, porque eu gosto tanto de você, eu te admiro. Cara, seja franco, vai direto, cara, eu preciso que seja feito, porque vamos ganhar com isso. Ou pior, pô, já fiz tal coisa para você, lembra? O psicopata, quando ele se sente em dívida, é tipo o pior dos cenários para ele. Então, se ele perder o domínio, se ele perder ali a autonomia e ele se sentir em dívida, é o pior dos cenários para o psicopata. Por isso que a gente falou que ele é justo, porque ele sempre vai colocar as cartas dele na mesa. Para ele ter ele prefere você ficar devendo uma para ele do que ele ficar te devendo uma. E aí, quando a gente pensa nesse ambiente favorável, é aquilo que eu falei, não sinta ciúmes dessa posição de poder que esse psicopata vai ocupar na sua empresa, né? É claro que você vai ter que entender... Mas ele é muito altivo, ele anda com o nariz empinado. Mas é por isso que ele encanta as pessoas, por isso que ele tem tantos contatos. Então, é o recurso dele, entende? Então, se você for castrar isso nele, você vai ter um ambiente desfavorável. Você tem um ambiente favorável quando você permite que ele realmente possa articular e negociar com os recursos que você deu na mão dele. E me fez lembrar quando eu cheguei que fui dar aula, e aí, tá, beleza, você é a professora agora, se vira, né? Tipo, me apresenta aí um projeto. Aí no começo era, não, a gente vai dar aula com você, a gente vai estar junto e tal. Me preparei, eu lembro que chegou ali na hora, eu falei, então, eu posso dar aula sozinha? Tipo, tá de boa, tá liberado? Justamente por essa questão de autonomia. Então, a gente vai ter alguns traços que vão buscar mais isso, e um deles é o psicopata. E ele vai o quê? Ficar, como o Paulo disse, confiar em você, jogar o seu jogo, se ele falar, beleza, cara, aqui eu posso ser o pavão que eu nasci para ser. Entendeu? Dá espaço para ele. Vocês dois vão ser felizes. Né? E pensando de novo aqui, a visão do psicopata sobre o negócio, sobre os recursos, sobre as pessoas, é totalmente diferente do oral, totalmente diferente de um esquizoide, né? Muito mais prático. Muito mais prático, né? Processo de decisão, tá, o que eu vou ganhar? Muito mais criterioso, prático na praticidade, peraí, qual que é o retorno? Então não, tô perdendo aqui, vai por essa linha. O senso de urgência, tô montando aqui para um outro executar. Tô articulando aqui para um outro realizar. Porque esses três primeiros, esquizoide, oral e psicopata, eles vão ter um poder de execução menor. Quem tem poder de execução maior? Masoquistas e rígidos. Então é isso, eu já entendi, já resolvi os problemas, agora outra pessoa coloca em prática. E a gente deu muito exemplo aqui do psicopata de maneira individual, mas isso que o Paulo falou, não, eu já entendi, já sei o que eu ganho. Mas ele também joga esse jogo para você na sua empresa. Sabe, ele protege ali, tá, as regras estão claras, ele vai proteger os interesses da sua empresa. Então, é muito bom você ter um psicopata jogando estrategicamente ao seu favor. E jogando é uma palavra que combina muito bem com o psicopata, porque ele gosta de apostar. Sabe aquela coisa assim? Não, Paulo, eu tenho certeza que aquela aula que a gente deu foi tal dia que a iluminação estava não sei o quê, e aí a gente vai fazer uma aposta aqui. Não estava. Até a gente ir lá e conferir e ver quem ganhou. O psicopata vai muito bem nesse estímulo, porque ele tem ambição alta, ele tem necessidade de dependência emocional baixa, então ele quer ver aqui, o que ele está ganhando nesse jogo. Então você entendeu aqui com a sua equipe como estimular os criativos, que pessoas são essas, né, o formato desse corpo, as pessoas que são mais comunicativas, os orais, os redondinhos, né, como criar um ambiente aí para elas que seja confortável, que elas realmente possam se expor, possam curtir quem elas são, explorar essa intuição que elas têm, essa capacidade de sensibilidade que elas têm e contribuir com o time como um todo, né, para aumentar essa moral, essa alegria do time, de estar junto ali. E agora você percebeu as pessoas que compõem o seu time que são excelentes em delegar, em olhar para a estratégia, em raciocinar e articular os recursos e coordenar para que os resultados cheguem ali na performance que foi definida. E agora o próximo, como que realmente a gente coloca ali no gráfico de tendência à dependência emocional e ambição, o masoquista. Onde que é, Tabita? O masoquista, lembra lá na mielinização dele que ele foi humilhado.
Então ele tem medo de fazer as coisas erradas. E o que ele naturalmente faz? Começa a olhar para tudo que pode dar errado e fica focado ali em achar, tipo, tá, como eu faço isso não dar errado? E outra coisa que ele pode fazer é pegar o problema das pessoas para resolver, para carregar, porque ele acha que é função dele, já que ele é forte, já que ele é consistente, já que ele consegue ali lidar com coisas difíceis. Então, o masoquista, ele tem uma tendência a ter uma alta dependência emocional. Porque, no fim das contas, ele acha que é responsabilidade dele, que foi culpa dele, que ele sempre faz tudo errado mesmo quando ele está na dor. Então, quando ele começa a absorver demais o problema das pessoas, lembra que a gente falou para você na outra aula? Um alerta para você, cuidado com os segredos e os pesos que você coloca no masoquista, porque ele é uma pessoa leal, ele é uma pessoa fiel, e aí ele pode ficar muito pesado, ao invés de ele carregar sonhos, ele ficar carregando lixo. E por ele viver em um ambiente que falou para ele que ele não era bom o suficiente, ele fala, beleza, então vou carregar lixo. Porque aí, quem sabe eu tenho, né? Eu sou útil. Sou útil. E aí, por isso, ele se sente preso, ele tem dificuldade de falar não, ele tem dificuldade de dizer o que ele quer, ele tem dificuldade de impor os seus limites. Então, é mais fácil para ele, para evitar a humilhação, para evitar ser exposto, é melhor que eu faça tudo que o outro quer. É melhor que eu carregue tudo que ele fala, que eu engula muitos sapos. Por isso, ele tem uma alta tendência à dependência emocional. E a ambição dele tem que ser provocada. Por quê? Ele é a pessoa da caverna. Ele é a pessoa que vai guardar todos os sentimentos. Ele é a pessoa que, ele é bem focadinho aqui, cauteloso e detalhista. Se eu sou focado, cauteloso e detalhista e ainda acho que eu tenho que carregar o lixo do mundo, para que eu vou sonhar? Não faz sentido. É melhor eu ficar aqui, executando, porque a minha função é fazer não dar erro, não ter erro na vida, não dar merda. E outra coisa, né? Tá bom Tá do bom. jeito que tá, é seguro, eu já sei como que é, já sei lidar com essa pessoa, já sei lidar com esses problemas, eles Não precisa repetem, mudar. mas não precisa mudar, deixa como tá, é arriscado, não, deixa isso aí para outro, esse sonho aí, tá tudo tranquilo. Time que tá ganhando não se mexe. Não se mexe. E aí o que você tem que fazer com o masoquista? É fazer ele entender que ele pode usar a força dele para carregar sonhos. Que ele pode ser consistente realizando projetos incríveis e que ele pode ser útil, ao invés de carregar lixo, carregar projetos que vão fazer a diferença no mundo, que vão fazer a diferença na vida das pessoas, inclusive na dele. E o interessante aqui é a gente olhar para o estímulo, você como líder de um masoquista, é estimular a rotina, os rituais, ajudá-lo a preservar essas rotinas que ele tem. Ele chega no trabalho tal horário, coloca o carro na vaga tal toda vez. Ajeita as coisas na hora que chega, no mesmo lugar. No mesmo lugar, liga o computador, vai fazer o café, enfim, ele tem as rotinas dele para ele realmente se sentir seguro, tranquilo, para viver a consistência dele de entrega dos resultados, das atividades. Então ele gosta disso. E ele gosta de ter esse planejamento. Ele não gosta de coisa de última hora. Quer colocar um masoquista ali no fogo, então, eu preciso disso para agora, eu Ficar não sei... apagando incêndio. Apagando incêndio. Não dá. Por isso é importante para o masoquista ter instruções muito claras. E aqui a gente foi mesclando, né? Como estimular e como ter um ambiente. É importante nesse ambiente para o masoquista ter instruções muito claras. E aí quando você pensa no estímulo, tá, como eu provoco a ambição do masoquista? Tá, você vai vender uma ideia para ele, você tem que vender a ideia completa. É engraçado, cara, você falar com o masoquista. Você fala assim, olha aqui uma ideia. Aí ele fala, então, mas você tem um plano de negócio, você tem análise de risco, você viu se realmente é financeiramente viável, você viu que tem mercado, você viu... Não, mano, é só uma ideia, entendeu? Então, quando você quiser provocar a ambição de um masoquista, tenha um plano claro, bem detalhado, e já mostre para ele possibilidades de erros. E vamos supor, você vai colocar, esse negócio aqui tem duas possibilidades de erro, e eu tenho... Aqui posso ter mais duas soluções. Você pode ver o que mais pode ter de errado aqui nesse plano para mim e propor soluções para não dar errado? Aí o bichinho comprou a sua ideia, entendeu? Porque ele está participando, ele tá, né? Você convidou ele para realmente ele olhar no detalhe o que pode dar errado, o que pode vir prejudicar ele, o que pode vir prejudicar, porque ele tem a questão também da fidelidade, né?
Então ele não quer ver você em maus lençóis também. Ele quer ver você bem. Então ele vai te ajudar com isso. Ele, nossa, deixa eu te ajudar sim, vou te servir aqui. E aí quando ele vê que o risco está minimizado, aí ele fala, talvez em time que está ganhando a gente possa mexer um pouquinho. E aí, se ele comprou a sua ideia, aí sim, ele vai falar, não, então vamos fazer, eu acho que isso é um projeto, um sonho que vai dar certo, eu acho que eu consigo sustentar, minimizando os problemas, considerando que não vão ter erros, e aí você consegue ter uma ambição provocada nesse masoquista, ele vai falar, não, beleza, o peso que eu carregar vai trazer um benefício, então eu topo carregar esse peso. E aí tem um outro ponto. Você, como líder de um masoquista, nunca pode chegar para o masoquista e falar, então me conta o que está acontecendo com você, eu vejo que você está aí com uma cara amarrada. Ele não vai falar. Ele tem que sentir que tem confiança em você o suficiente para ele poder se abrir os problemas dele e realmente se expor, porque isso é muito difícil. Sim, para o masoquista totalmente. E ele tem que sentir que ele vai se expor e você vai só ouvir. Sem dar uma solução, sem ter um julgamento, sem falar, mas eu te avisei, você também devia ter falado antes. Aí ele não vai te contar mais nada. Então, quando a gente fala desse ambiente favorável, você tem que realmente mostrar para ele que está tudo bem ele só falar. E outra, que você não vai sair contando para ninguém. Se você tem um problema com o masoquista e ele não fez um trabalho bem feito, você vai falar com ele. Na frente de ninguém. De ninguém. Porque quanto mais você expõe o masoquista, às vezes a gente tem a falsa impressão, tem a percepção de que as pessoas fechadas, a gente tem que impulsioná-las para o mundo. Não, vai, faz, se expõe. Não, você tem que preservar esse cofre que existe dentro do masoquista, porque aí sim existe a possibilidade dele se abrir um pouquinho mais, mas não espere uma abertura como o oral tem, por exemplo. E como ele sente muito, se você ofende ou machuca esse masoquista, ele não vai te contar, ele não vai falar, mas aquilo vai ficar dentro dele. E aí, isso pode prejudicar a relação de vocês, pode prejudicar o desempenho dele, porque, e é engraçado, o masoquista, ele vai se magoar com você, mas ele vai pensar, a culpa é minha. Eu fiz alguma coisa de errado. E aí fica pesado para o masoquista. E o ruim é que ele vai continuar sustentando e vai continuar carregando, mesmo que esteja ruim para ele. E você, como líder, tem que estar apto a perceber isso, tá? O quanto eu estou sobrecarregando alguém da minha equipe, porque eu não estou sabendo respeitar os sentimentos dele, dar esse espaço de confiança, respeitar o tempo dele, que é um pouco mais lento, e não estou sabendo provocar ambição. Porque se você se acostuma a jogar todo o lixo em cima do masoquista, ele vai ficar calado, para você é cômodo, mas para ele está extremamente pesado. E aí, ao invés de você ter alguém que tem a capacidade de te dar consistência nos seus sonhos, você está tendo só uma lixeira que você está pagando na sua empresa. Então, olhe para isso com carinho e se você é o líder masoquista, também comece a entender o quanto você não está absorvendo tudo da equipe, tipo, guardando para você como se fosse sua responsabilidade. Como o Paulo falou lá no início, da pessoa que ele atendeu, que carregava tudo, observe isso também, porque se você cuida de você e libera, tem essa pessoa de confiança para falar de todos os lixos que você carregou, com a certeza que a pessoa vai só te ouvir, você volta para a sua equipe o quê? Focado na consistência, focado no detalhe e não nos lixos emocionais. Aí, ó, olhando aqui o masoquista, né? A visão dele é uma visão no detalhe, uma visão que é para preservar, que é para manter a segurança, para manter a consistência, né? O senso de urgência dele é muito mais consistente, mais devagar, mais pausado. Peraí, vamos analisar, antes de fazer alguma mudança, vamos fazer uma mudança milimétrica para entender o impacto disso, né? E o critério de decisão também é para preservar a segurança. Então, ele sempre vai ser milimetricamente criterioso com tudo, com toda decisão que ele for fazer, com cada passo que ele for dar, que for fora da caixinha, né? E a gente tem outro traço de força, que é o rígido. E aí, a gente já falou de 4, como será que é o rígido?
Será que ele mantém um padrão de algum dos outros? O rígido a gente já falou que ele é ligado ao pai e ligado à mãe. Então, será que ele tem uma alta dependência emocional? Como que é? Depende. Depende de quanto isso está resolvido. Isso tá que nem papo de marketing. Então, ele tem uma dependência emocional moderada, né? Por conta desse vínculo, por conta dessa triangulação. E às vezes ele vai te colocar nessa triangulação. Ele vai te envolver em algo para que você ocupe aquele espaço, ou que o pai, né, no caso da mulher, né, ocupava, ou que a mãe, no caso do menino, ocupava. Então, começa a perceber aí, se você é homem, começa a perceber as mulheres no seu grupo te colocando numa posição do pai, entendeu? E os homens, se você for mulher, numa posição daquela mãe, daquele amor platônico, eu faço tudo por você, te amo, né? Eu quero fazer de tudo para realmente te agradar, né? Ficar de bem com você, a gente ser seu preferido. Seu preferido, isso. E aí, duas coisas que você tem que olhar, isso que o Paulo falou, e outra coisa é o quanto esse funcionário, ele não está, para todos, tipo, pro oral, pro masoquista isso também vai servir, mas pro rígido isso vai ser muito forte. O quanto ele está deixando de tomar decisões que vão levá-lo para frente só para agradar o pai e a mãe, que é dele mesmo, não na posição que ele colocou você, mas se eu, por exemplo, se você tem uma pessoa rígida, apesar dela ser muito ágil, dela ser muito proativa, e ela vai ter uma promoção de uma filial que você tem, ele vai falar, o quê? Ficar longe do meu pai, da minha mãe? Não, e ele não aceita essa promoção. Então, voltando ali na ambição, né? Como que você vai fazer para que o rígido continue com essa agilidade, que ele continue com essa proatividade e que essa dependência emocional moderada não possa ser um impeditivo para ele continuar brilhando, né? Porque ele tem uma ambição nata. Então, se você mostra para ele que ele pode continuar brilhando, ele já fala, não, pera, acho que eu gosto de brilhar mais do que ficar perto da mamãe e do papai. Então, é melhor que eu continue brilhando, que eu continue atingindo metas. E aí, se você permite que ele, estimule ele ainda mais e permite que ele tenha essa proatividade, essa agilidade e que ele bata metas, conclua projetos e que ele brilhe. Então, o rígido, de todos os traços, né, o psicopata também vai ter um pouco disso, mas de todos os traços, ele é a pessoa que chegou na sala, ele quer falar, ó o fulano que chegou, olha que o fulano que bateu a meta, olha, todos os traços querem ser reconhecidos de alguma forma, mas o rígido, é o que ele quer falar, ó, ele se saiu melhor que a média. Eu sou o melhor. Exatamente. Eu que ganhei. Eu que tenho, sou quer seja na tarefa, quer seja o preferido, quer seja no projeto, quer seja na empresa, né? O rígido, ele sempre vai batalhar por esse primeiro lugar. Ele tem que chegar primeiro, ele tem que ganhar. Isso começou lá na mielinização. E tem uma questão aqui que é muito importante a gente considerar também. O quanto, para preservar a perfeição dele e a imagem de sou perfeito, eu sempre fiz tudo certo, comece a olhar para os rígidos e abordá-los de uma forma que eles se sintam seguros em compartilhar com você as inseguranças e os erros, porque senão ele vai preferir sempre tentar compensar os erros dele e te esconder disso, e você ficar sabendo depois que a bola está desse tamanho e não tem mais controle. Então é muito importante você ter essa confiança e ele poder realmente mostrar as fragilidades e vulnerabilidades dele. Vai ser mais difícil, mas busque essa proximidade, essa confiança. De novo, ele vai ter os critérios dele para essa confiança ser estabelecida. Mas no momento que você é o preferido, pensa que ele não quer fazer nada de errado para perder esse status. Exato. Ótimo. E é onde entra a dependência emocional. Né? Muito bom. E aí dentro disso, né, o medo de não ser perfeito, de não perder esse status de que eu estou fazendo muito bem, eu não conto, algum erro, alguma vulnerabilidade, é mostrar também para esse rígido que, como a gente disse lá na outra aula, tá tudo bem ele não ser perfeito em tudo. Então, ele sempre vai querer ser perfeito. Escolha algumas coisas, alguns projetos, algumas atividades que você vai ser muito bom.
Mas as que você não for, você pode delegar. E o rígido, né, ele vai delegar, mas faça do jeito que eu te disser que é para fazer. Né? Tem que ser do meu jeito. E aí, a gente também falou que ele é perfeccionista. A perfeição do rígido, a busca pela perfeição vai vir por ser o primeiro, por ser o melhor. Do masoquista é para não dar errado. Então, você pode usar muito isso ao seu favor em relação à empresa, porque se esse cara leva o nome dele, tipo, fulano colocou tal projeto de pé na empresa, ele vai querer sempre buscar a melhor experiência para o seu cliente, o melhor resultado financeiro, ele vai sempre buscar a perfeição relacionado àquilo que foi proposto dentro da empresa. E isso é muito legal e joga ao seu favor. Se você faz o contrário, igual o psicopata, você fala, não, você não pode parecer, eu que sou o dono, eu que sou o líder, fica aí no seu canto, você mata esse rígido e aí ele fica castrado. Aí ele não quer mais saber, aí você fala assim, faz tal coisa? Tá. Faz tal coisa? Tá. E aí o rígido que poderia ter autonomia, proatividade, agilidade, ele começa a te entregar pelas metades. Porque o rígido tem essa questão de que se ele não sente que ele está brilhando, que ele é a primeira opção, ele vai se entregar pelas metades, ele não vai se entregar por inteiro. E olha que legal a gente ver toda essa combinação, né? Tem traços que você tem que dar espaço para confiança, tem traços que você tem que dar espaço para o acolhimento e tem traços que você tem que deixar voar e brilhar. E entendendo isso no seu time, faz toda a diferença nos resultados que vocês vão alcançar. E o ambiente favorável dele é um lugar de destaque, é a cadeira dele ali próxima, da onde as pessoas sempre vão enxergar ele, sempre vão encontrar com ele ali, uma posição em que as pessoas vão vê-lo, né? Ter uma posição também de palco, onde ele pode conduzir algumas apresentações importantes, ou dar uma aula, né? E ele apresentar realmente quem ele é. Porque essa energia, essa vibe do rígido, é da sexualidade, da vida, de realmente vamos lá conquistar o mundo, de realizar. Né? Então, quando ele tem um ambiente assim de meritocracia, que ele é exposto a desafios, onde nas coisas que ele domina, aí sim você começa a perceber que ele vai ter uma linha de progresso, ele começa a olhar que tem futuro ali. E ele vai dar o sangue, e ele vai correr, e ele vai fazer o que for necessário para atingir os objetivos dele junto com você. E é legal você entender que o rígido, ele vai competir. Então, às vezes, você tem a preocupação de, mas como assim que ambiente competitivo, a gente tem que ser mais good vibes. Então, o rígido, ele adora competir, ele precisa disso. Foi até uma conversa que a gente teve, né? Tipo, a gente estava envolvido em um projeto e a gente falou, a gente é parceiro ou a gente tem que competir nesse projeto? Porque se for para competir, a gente vai competir, que ganhe o melhor, entendeu? E é legal você ter esse espaço para os traços existirem na sua empresa, porque tá tudo bem fazer as apostas no caso do psicopata, ter as competições no caso do rígido, isso é saudável. Então eu lembro que logo que eu cheguei aqui, tinha uma competição da área da comunicação. Aí a gente assistia, era super legal e tal. Aí eu lembro que eu me envolvia de alguma forma dando ideia pra galera. E falou, quem quer participar? Tinha prêmio em dinheiro. Eu falei, eu quero. Eles, pra que você quer? Você não é isso? Porque eu quero. Você quer pra ganhar de todo mundo? Eu falei, claro, qual a graça se for entrar se não for pra ganhar, entendeu? Então, não tenha isso como algo negativo. E a gente entende que se você é dono de negócio, você sabe que você está competindo com seus concorrentes, você está competindo por uma melhor posição no mercado, e ter rígidos do seu lado é bem interessante. Porque, então quer dizer que a gente vai ganhar dos outros se a gente fizer tal projeto? Legal. Tô junto com você. E aí o que vai ser um ambiente desfavorável, então? O contrário. Não, você não pode competir, não seja tão proativo, você não tem liberdade, não soe tão alto. Desculpa. Não, você não tem liberdade, não soe tão alto, não queira ter muito palco. Aí você matou esse rígido. Ele não vai querer ficar com você. Ele vai querer competir, jogar jogos maiores em lugar em que ele possa realmente aparecer. E o que é mais interessante do rígido é que o corpo e a mente dele foram programados para vencer, né, Tabita? Está competindo desde criança. Então, desde criança está competindo com o pai, com a mãe. Então, tipo, é como você disse, esse corpo, essa mente sabe funcionar assim. Lembra que no começo da aula eu falei para você que isso não muda?
A gente aprende português, matemática, inglês, Excel, isso a gente aprende. O jeito de funcionar ficou mielinizado, registrado no corpo e na mente dessa pessoa, não vai mudar. O melhor que a gente tem que fazer é entender isso, é respeitar isso e eu diria até normalizar, porque a gente começa a entender que ter ambição é ruim, que ser competitivo é ruim, e eu diria até normalizar. Porque se a gente começa a pensar que competir é ruim, aparecer é ruim, ou ser lento é ruim, ou ser criativo é ruim, a gente começa a perder potencial humano, que é o bem mais valioso que a gente tem dentro de uma empresa. Então, você saber disso, saber que isso não muda e como estimular, eu diria até que é um diferencial competitivo, porque você está investindo naquilo que coloca a sua empresa de pé, que são as pessoas. Então, entenda isso, respeite o funcionamento, normalize esses funcionamentos e coloque cada pecinha no seu lugar. O interessante agora está claro para você o que cada um dos traços, né, cada um dos formatos de corpo aí que você tem dentro da sua equipe, dentro do seu time, eles vão agregar na visão do seu negócio, na visão do time, no senso de urgência, na velocidade, no ritmo de conduzir as coisas e também na capacidade de decisão, né? Então você sabe agora, poxa, acho que eu preciso de mais velocidade, então acho que eu preciso de mais rígidos, não, eu preciso de mais criatividade, eu preciso de mais esquizoides, não, eu preciso de mais sensibilidade, acolhimento, um time de atendimento com mais esse toque humano, cuidado, eu preciso de mais orais, não, eu preciso de mais persuasão, eu preciso de mais estratégia. Então, eu preciso de mais psicopatas. Não, eu preciso de mais planejamento, foco no detalhe, previsão de erros, consistência, mesmo que num ritmo mais lento. Então, eu preciso de mais masoquistas. Então, começa a perceber essas nuances e começa a entender o quanto isso vai elevar o jogo da sua equipe, elevar o jogo aí da performance do seu negócio como um todo. Então, você entendeu que a sua equipe tem uma forma, né? Você entendeu o formato aí para o funcionamento da sua equipe e agora você sabe como encaixar cada uma dessas peças de acordo com o resultado e a performance que você vai exigir dessa equipe. E para isso, a gente elaborou aí um exercício para você conseguir ativar a performance da sua equipe. Aí eu estou vendo ali aquela pecinha, né, de quebra-cabeça, o tanto que é satisfatório você olhar um quebra-cabeça inteiro, montadinho, encaixadinho, nos lugares certos, e aquilo ali tem uma forma, né? Aquilo ali tem uma coisa bonita para você olhar, para contemplar, e o mesmo vai acontecer com a sua equipe, quando você coloca cada um na sua caixinha, cada um no seu lugar adequado. E, inclusive, para quando você for dar os próximos passos, eu preciso de novas equipes, eu preciso aumentar a equipe. Quais são as peças que eu preciso puxar, quais são as peças que eu preciso trazer. E esse material, esse exercício vai te ajudar a refinar essa percepção de todo esse conhecimento que a gente trouxe para você. E aí, coloque isso em prática, começa a realmente ativar esse potencial, essa performance da sua equipe, com base em tudo que você viu aqui, realmente estimulando a ambição, diminuindo aí a dependência emocional da sua equipe com você, para eles realmente conseguirem voar com autonomia, com tranquilidade, no ritmo que faz sentido para a sua empresa. E aí na próxima aula a gente vai entender como isso tudo se junta e se combina quando a gente fala de lidar com seus clientes. Será que o seu cliente tem uma forma que ele prefere se relacionar com você? Será que ele tem uma forma que ele prefere se comunicar com o seu negócio, com aquilo que você tem que entregar para ele? Se a gente viu que as pessoas têm uma forma no corpo e uma forma na mente, a gente já sabe que cada um vai ter o seu jeito. E aí, você quer entender mais sobre isso para poder vender ainda mais, com uma satisfação do seu cliente ainda mais elevada? É isso que a gente vai ver na próxima aula. A gente se vê lá. Um abraço e até mais.